Fala galera, tudo bem? Aqui é Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo para o canal. Um vídeo sobre um produto financeiro que está aparecendo cada vez mais. Tô falando do Seguro Pix. O Pix surgiu aqui no Brasil em 2020. Ele trouxe uma grande revolução nessa forma como meio de pagamento, trazendo a instantaneidade, na pessoa física a isenção de taxas e muita praticidade. Só que, ao mesmo tempo, ele abriu brecha para sequestros, principalmente os sequestros relâmpagos, já que as transações são rápidas, são instantâneas, muitas vezes também acabavam por meio do Pix, aproveitando para tomar o dinheiro das suas vítimas. E por conta disso, muito vem sendo discutido pelos bancos, pelo Banco Central, sobre como tornar o Pix cada vez mais algo seguro. Não seguro no aspecto da tecnologia em si apenas, mas também nesse sentido da operação. E aí que vem um mercado já super tradicional apresentando uma possível solução. Esse mercado é o mercado de seguros, então, em função dos riscos, surgem os seguros, e justamente esses seguros acabam trazendo proteções e garantias para os seus usuários. E aí, a partir justamente desses riscos, desse aumento dos casos, dos golpes, dos sequestros, tudo envolvendo o Pix, várias instituições financeiras já têm criado e lançado os chamados Seguro Pix, ou em alguns casos também carteira protegida, seguro digital para transações financeiras. Então, o nome, claro, vai variar entre as diferentes instituições financeiras, não só o nome, mas também as coberturas, alguns aspectos. E aqui a ideia é a gente refletir, ver quais são as opções já existentes no mercado e ver se realmente vale a pena, faz sentido ter. Então, claro, as coberturas, as tarifas, esses pontos eles vão se alterando com o tempo. Então, talvez hoje, quando você esteja assistindo esse vídeo, alguns valores, algumas condições já tenham mudado. Por isso, a minha grande recomendação é acesse o site da instituição financeira e veja, no momento que você está assistindo o vídeo, como é que estão essas coberturas e condições do Seguro Pix. Mas, de qualquer forma, eu preparei aqui para você, então, agora em janeiro, como é que está esse aspecto do Seguro Pix nas diferentes instituições financeiras. Então, aqui a gente tem BTG Pactual, Santander, Bradesco, Itaú, C6 Bank, Ame Digital e Sicoob com o produto já disponível. Os usuários já podem contratar. E ainda vale somar nessa lista o Nubank, que está na fase de testes desse produto. Então, ele ainda não está sendo disponibilizado para todos os usuários, mas em breve você deve ver. E aqui eu coloquei para vocês, então, para cada uma dessas instituições financeiras, quais são as coberturas relacionadas a esse tipo de seguro e como que vai funcionar na prática. Então, começando pelo BTG Pactual, as coberturas envolvem as transferências indevidas, nesses casos de sequestros, feitas via Pix, TED, DOC e também pagamento de boletos. E aí aqui a gente tem, nesse caso, o BTG Pactual, a grande cobertura desse tipo de seguro, para os casos em que o usuário é assaltado ou sequestrado, e esse assaltante, esse sequestrador, esse criminoso, acaba forçando o usuário a fazer transferências da sua conta para esse criminoso. Então, em relação às outras possibilidades de cobertura, então, por exemplo, se for feito um Pix de outro banco, nesse caso não tem cobertura, ou se for alguma fraude, algum Pix indevido feito por conta de fraudes e golpes, também não há cobertura. E no caso da pessoa ter tido o celular furtado, e aí o criminoso fez essa transferência, ou no caso da perda do celular, também não vai ter cobertura. Segundo o seguro do Santander, também ele acaba tendo cobertura para Pix, para TED, para DOC e para TEF. Assim como o anterior, a ideia é a mesma. A cobertura funciona para quando o usuário é assaltado ou sequestrado, e aí esse criminoso acaba forçando o usuário a fazer essa transferência. Para os demais casos também não há cobertura. Aí temos o caso do Bradesco. O Bradesco que além da cobertura para Pix, TED, DOC e boleto, também acaba aplicando para recargas de celular feitas indevidamente nesses casos. Não vai ter a cobertura no caso de outros bancos, então algum Pix indevido que foi feito em outra conta desse usuário. Não, é só para cobertura para a conta do Bradesco. Tem, assim como os anteriores, a cobertura para esses casos de assalto e sequestro. Não tem a cobertura para os casos de fraude e golpe.
E aqui um diferencial, no caso da perda ou do furto do celular, e esse usuário teve uma transferência, algumas transferências feitas indevidamente, o Bradesco tem cobertura. Porém, a cobertura se aplica apenas quando isso for feito pelo aplicativo do Bradesco. Não vai se aplicar para caixas eletrônicos, nem para o internet banking. Então, tem que ser pelo aplicativo para o usuário poder solicitar essa cobertura. No Itaú, a gente tem as coberturas para Pix, TED, DOC, boletos, recargas e pagamento de contas em geral, inclusive movimentações na conta corrente ou na conta poupança do Itaú. Assim como os dois primeiros, a única cobertura é para o caso do assalto ou sequestro, e aí a transação indevida, o usuário foi forçado a fazê-lo. C6 Bank, ele tem a cobertura para Pix, TED, saques feitos com o cartão do C6 Bank e também compras feitas no cartão de crédito ou no cartão de débito. Então, olha que interessante, além das transferências eletrônicas, aparece também a questão do cartão, mas, de novo, só para esses casos de assalto ou sequestro. Não vai se aplicar para os outros casos que a gente já viu que, por enquanto, o Bradesco acaba oferecendo também. Um dos mais novos lançados é o da Fintech AMI Digital, e aí a cobertura é para Pix, para TED, para DOC, para TEF, boleto, compras nos cartões de débito e crédito e recargas. E aqui o interessante é que o AMI Digital ele se aplica também a um seguro para as outras contas bancárias, para os outros cartões que o usuário venha a ter. Vai ter lá uma limitação da quantidade de contas e cartões, mas então você vai poder ter essa cobertura ampla em relação às suas contas. É uma cobertura que também vai se aplicar aos casos de assalto e sequestro, então as transferências feitas nesses casos. Também no caso de perda ou furto e alguma transferência feita nesse momento que você está sem seu celular, mas não tem a cobertura no caso de fraudes e golpes. E a última opção, não menos importante, mas seguindo essa nossa listagem, o caso da Sicoob, que aqui coberturas para Pix, TED, DOC e boleto, e assim como todos os anteriores, é uma cobertura que todas essas transferências bancárias e pagamentos podem ter a cobertura no caso que o usuário foi forçado a partir de um assalto ou de um sequestro. Não vai ter essa cobertura de outros bancos, assim como o AMI Digital tem. Não tem a cobertura para fraudes e golpes, e o usuário pode contratar um extra, um plus nessa sua cobertura, que é o de perda e furto. Então tem essa opção. Em todos os casos, tem a variação dos preços desse seguro. Você vai perceber que alguns casos começam em centavos ou poucos reais e vai aumentando o valor. Geralmente chega um pouco abaixo de R$ 20 por mês. Claro que vai variar em função do valor financeiro dessas coberturas. Então, é muito importante, na hora de você escolher, você se atentar a qual que é o valor também que você vai ter como cobertura e olhar cada um dos casos, as condições, ver atualizadamente se todos esses pontos que eu trouxe ainda estão nesse cenário, nesse sentido, e ver se vale a pena para você. Além, claro, de ter o seguro, também é ficar sempre atento com os seus aplicativos de banco, seus aplicativos de fintech, lembrar sempre de trabalhar com a navegação privada, uma navegação segura. Se você frequenta lugares que é muito comum ter assalto, ter sequestro, de repente é mais interessante você ter 2 celulares, um desses celular você vai deixar essa parte de aplicativos financeiros e você pode deixar mais guardado em casa. Fica sempre atento também com as suas senhas e no caso de alguns desses imprevistos, de algum assalto, sequestro, perda, golpe, primeira coisa é comunicar a instituição financeira, fazer um BO, reportar tudo isso, procurar a polícia para resolver da melhor forma possível para você. De novo, o Pix ele traz muitas vantagens, a tecnologia traz um mar de oportunidades, mas também não só para o usuário, para a usabilidade, também abre brechas como novas formas de crimes que acabam aparecendo. Então, aqui fica essa dica do seguro Pix, esse seguro de transferências, e também de fazer esse bom uso dos aplicativos financeiros. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos!